Oi, gente, hoje eu estou aqui gravando para vocês para compartilhar um pouco da minha história. Se você está assistindo esse vídeo, ou você é convidada para conhecer a oportunidade Mary Kay, ou então você já é uma Mary Kay assim como eu. Então eu quero compartilhar com vocês como tudo começou para mim. Eu sou Sheila Mourão, eu sou diretora nacional sênior da Mary Kay do Brasil, essa empresa que há 52 anos vem abençoando e enriquecendo vidas ao redor do mundo. E eu tenho muito orgulho de ter essa oportunidade, eu tenho muito orgulho de ser uma vendedora de batom. E eu quero dizer para vocês como que a minha história começou. E eu começo falando sobre uma frase: eu não permiti que o bom me impedisse de ser excelente. Eu sou casada com o Daniel Mourão e mãe de 4 filhos, o Lucas, o Pedro, o Matheus e a Maria Luísa. Eu comecei na carreira Mary Kay em São Luís. Eu me mudei para São Luís porque o meu esposo, na época, em 2007, vislumbrou uma oportunidade de negócios lá e toda a nossa família teve que se mudar para lá. Como eu falei para vocês, como médica, eu tive que recomeçar, o meu trabalho lá e não foi difícil, logo eu consegui encontrar vários empregos. E quando eu conheci Mary Kay, eu tinha 4 empregos e 3 filhos pequenos. O Lucas tinha 3 para 4 anos e os gêmeos tinham apenas 1 aninho de idade. E em São Luís eu não conhecia absolutamente ninguém. Era só eu, meu marido e os meus filhos. Foi então que, passados 6 meses que nós estávamos morando, residindo em São Luís, eu comecei a ficar muito triste, eu comecei a sentir uma tristeza muito grande. Primeiro porque eu estava longe da minha família, longe da minha terra natal, e segundo porque eu não estava me sentindo feliz, porque as minhas prioridades não estavam em ordem. Eu sempre quis viver as prioridades, Deus, família e carreira, e eu não sabia que existia uma empresa que te proporcionasse isso. Então eu comecei a ficar bem triste, mas Deus, Ele me presenteou com essa oportunidade. Eu me lembro que um dia, em um dos empregos, tirando plantão, eu pedi a Deus uma oportunidade para eu ter tempo para minha família. Eu falei para Deus que deveria existir. Eu disse: Deus, tem que haver algo que eu possa fazer, que me deixe feliz, que eu possa ajudar as pessoas, porque essa é a minha missão como médica, e que eu tenha tempo para minha família. Eu sou aquele tipo de mãe que gosta de cortar a unha, de limpar o ouvido, eu gosto de fazer trança no cabelo da minha filha, e eu não tinha tempo para isso. Na maioria das vezes eu chegava em casa e eu estava tão cansada que eu não conseguia nem ouvir a voz das crianças. Eu só queria deitar e dormir, porque no dia seguinte tudo iria recomeçar. Foi então que eu fui convidada para um evento em São Luís, o meu primeiro evento social em São Luís, e lá uma pessoa me fez aquela pergunta, a pergunta que eu digo que é tão simples, mas que pode mudar a sua vida. Você conhece Mary Kay? E quando ela me fez essa pergunta, eu falei assim: Mary, o quê? E ela falou para mim que essa é uma empresa nova no Brasil e que essa empresa, ela tinha prioridades: Deus, família, carreira. Naquele momento eu pensei assim: quem contou a minha vida para ela? Só que ninguém podia ter contado a minha vida porque eu era nova lá e ninguém me conhecia verdadeiramente, ninguém sabia aquilo que se passava no meu coração. E eu falei assim: será que existe uma empresa que coloca Deus em primeiro lugar, a família em segundo e só então a carreira? E eu voltei para casa com aquele convite de conhecer Mary Kay num evento que ela ia fazer alguns dias depois, e eu cheguei em casa e eu corri para o computador e eu fui procurar saber o que era essa tal de Mary Kay. E eu fiquei totalmente apaixonada pela história de Mary Kay Ash. Naquele momento eu olhei para o meu esposo e eu disse para ele: Daniel, se esses produtos forem bons, eu descobri um tesouro para a nossa vida. E adivinha, gente, os produtos são maravilhosos. E desde então eu nunca mais fiquei longe da empresa Mary Kay. Eu tinha uma vida muito boa. Eu morava num apartamento muito bom em São Luís do Maranhão. Eu tinha o meu carro, o meu esposo o carro dele, meus filhos estudavam em boas escolas. E muitas vezes eu me perguntava assim: meu Deus, como eu posso ser tão ingrata? Porque algo dentro de mim não estava feliz. E às vezes eu me sentia mal, porque eu achava que eu estava sendo ingrata com Deus, porque eu queria algo mais, mas a minha vida já era tão boa, eu não tinha nada do que reclamar. E foi então que eu descobri que as minhas prioridades, elas não estavam em ordem e aquilo realmente estava fazendo mal para a minha vida. Eu queria muito ter tempo para minha família, eu ansiava muito, desejava muito estar com eles, brincar com eles, poder colocar os meus filhos para dormir, e eu realmente não podia fazer isso. Eu costumo dizer que quando a maioria das pessoas estavam dormindo, eu estava trabalhando, porque eu tirava muito plantão. E realmente a minha vida não estava dentro daquilo que eu planejei, daquilo que eu sonhei para mim. E
eu decidi então começar essa carreira Mary Kay, no início bem despretensiosa, achando que Mary Kay ia me tirar de um dos 4 empregos que eu tinha. Era isso que eu imaginava para minha vida naquele momento. Eu pensava assim, se a Mary Kay puder me dar o que eu ganho nesse emprego, eu já estou muito feliz. Naquela época, em 2007, nesse emprego que eu estou falando para vocês, que era o que eu mais desejava sair dele, eu ganhava R$ 4.300. E então eu conheci a Elizabeth Sena e eu fui bem direta, e hoje eu vejo assim, como eu fui ousada, né? Eu cheguei para ela, como eu tinha pouquíssimo tempo, ela foi até o meu consultório e eu cravei a Elizabeth de pergunta. E a primeira pergunta que eu fiz para ela foi assim, o que você é nessa empresa? E ela falou assim, eu sou diretora. E eu disse, e o que é isso? E ela me explicou o que era ser uma diretora. E eu perguntei para ela assim, e quanto você ganha como diretora? E ela falou para mim, R$4.000 foi o meu último bônus. Gente, aquilo para mim soou como, né, a melhor música nos meus ouvidos, porque era exatamente o que eu precisava ganhar para sair daquele emprego, para poder ter um pouco mais de tempo para minha família. Então, quando ela falou isso para mim, eu pensei, é isso que eu quero ser. Eu quero ser diretora da Mary Kay e eu preciso ganhar esses 4.000 aí. E eu digo que a gente aprende a sonhar com a Mary Kay, né? A gente aprende a pensar grande quando a gente entra na Mary Kay, porque eu entrei na Mary Kay para substituir um dos 4 empregos. Então, a minha estratégia naquele momento era ter 3 empregos e mais a Mary Kay, para poder ter um pouquinho mais de tempo para minha família. E eu digo para vocês que eu fui surpreendida com essa oportunidade, porque Mary Kay tinha muito mais para minha vida. Então, eu decidi que eu ia ser uma diretora Mary Kay e 2 meses depois de entrar na empresa, aliás, 3 meses depois de entrar na empresa, eu me tornei uma diretora de vendas independente Mary Kay, com apenas 3 meses de companhia. 6 meses depois eu já estava conquistando o meu primeiro carro cor-de-rosa. E aí eu descobri que Mary Kay tinha muito mais para a minha vida e que eu poderia conquistar todos os meus sonhos através dessa empresa. Então eu descobri que Mary Kay poderia me dar muito mais do que eu podia imaginar. Não foi fácil tomar a decisão de ser uma Mary Kay, porque muitas pessoas me condenaram no início, né? A medicina, ela é uma profissão que está no imaginário da maioria das pessoas. Eu sempre brinco que quase todas as mães querem que os seus filhos sejam médicos, né? Quer ter um filho doutor na família. E não foi fácil. Muitas pessoas me chamaram de louca. Eu me lembro que uma vez uma pessoa que eu amo muito chegou para mim, olhou bem nos meus olhos e disse assim, você vai largar a medicina para vender batom? E eu olhei e aquilo me entristeceu no momento e eu pensei rápido e disse assim, não, querida, eu vou usar a medicina para vender batom. Minhas pacientes vão ficar muito mais felizes usando Mary Kay, com certeza. Então, eu quero dizer para vocês que nem sempre é fácil, mas se a gente tiver determinação, foco, e se você souber muito bem onde você está, se você souber o que é Mary Kay de verdade, você continua em frente, você segue em frente. Então, eu decidi seguir em frente. Algumas vezes as pessoas me falavam assim, mas o teu sonho não era ser médica? Ah, então você desistiu do seu sonho? E eu costumo dizer que não, eu não desisti do meu sonho, porque na verdade eu acreditava que eu só poderia realizar o meu sonho profissional sendo médica, porque eu queria ajudar as pessoas. Eu achava muito lindo quando eu era criança, você poder aliviar a dor das pessoas. Eu me lembro que uma vez eu fui ao médico com a minha mãe e a minha avó não estava bem de saúde, e o médico examinou a minha avó, passou um remédio para ela e o comentário que eu ouvia como criança dentro de casa era que a minha avó estava muito bem. E eu ficava pensando assim, meu Deus, que legal, como é que aquele homem conseguiu tirar a dor da minha avó, tirar a aflição da minha avó? Então aquilo me fez crescer querendo ser médica, porque eu queria poder ajudar as pessoas. Só que quando eu conheci Mary Kay, eu entendi que o meu sonho de ajudar as pessoas não estava só atrelado à medicina, que eu poderia sim ajudar muitas pessoas através de uma oportunidade única, uma oportunidade de tirar uma mulher da depressão, de fazer com que ela se sinta importante, mostrar para as pessoas que ela pode ser muito mais do que as circunstâncias fizeram parecer, que Deus tem um propósito muito maior na vida delas, né? Que elas podem ser tudo aquilo que Deus sonhou para a vida delas. Então, a Mary Kay trouxe para mim a oportunidade de realizar o meu sonho, o meu desejo de ajudar as pessoas e
E assim, com Mary Kay, não fazer com que a minha vida fosse infeliz, porque eu não estava feliz. Eu ajudava as pessoas com a medicina, eu saía de casa muitas vezes para cuidar de outras pessoas, para cuidar dos filhos de outras pessoas, e eu deixava os meus filhos sem cuidado. Então, a Mary Kay veio preencher a minha vida e me fazer uma mulher muito mais feliz. Se a gente parar para pensar, a maioria das pessoas, né, eu e você, a gente se acostuma com aquilo que a gente tem, né, e a gente não imagina o quanto que a nossa vida poderia ser melhor. Então eu digo que a minha vida era muito boa e eu nunca podia imaginar o quão excelente ela poderia ficar. E a maioria das vezes a gente encontra pessoas assim. Às vezes a tua vida está muito boa, você tem uma boa casa, né? Você se sente feliz com o que você tem, mas Deus tem mais para ti, né? A tua vida pode ficar excelente. Então eu tinha uma vida boa, né? Só que eu não estava feliz porque eu sabia que algo me faltava. Eu sempre falo que existia uma voz dentro de mim que falava assim: filha, a tua vida pode ficar melhor, filha, pode ser melhor, pode ficar excelente. E eu ouvia aquela voz de alguma forma e eu não me conformava, né, de não estar buscando algo melhor para mim. Eu me lembro que quando eu me casei, eu não tive lua de mel. O meu marido, ele não foi muito legal comigo, tá, gente? Mas eu perdoei já. Como eu sou muito família, muito dona de casa, né? Ele chegou pra mim e falou assim: olha, a nossa lua de mel, o valor dá exatamente o valor do sofá que você quer comprar, do tapete que você quer comprar, do micro-ondas e da máquina de lavar. E ele pediu pra eu escolher entre a lua de mel para Bariloche ou comprar esses utensílios de casa. Aí adivinha, gente, o que eu escolhi? Eu fiquei pensando assim, bem, como é que eu vou receber minhas amigas? Onde elas vão sentar? Então eu escolhi o sofá. Também escolhi os eletrodomésticos, né? Como uma boa dona de casa. Então eu nunca tive lua de mel. E eu sempre falava pro Daniel: Daniel, você me enganou, eu não tive lua de mel. Mas a Mary Kay hoje nos proporciona todos os anos uma lua de mel que eu jamais pude ousar sonhar. Nós vamos para os melhores lugares, né, para os melhores hotéis, e vivemos realmente assim dias assim de rainha, né? Algo que eu jamais podia imaginar. Hoje eu conheço lugares e eu sei que a cada ano eu vou conhecer novos lugares junto com meu marido. Então todos os anos a Mary Kay me proporciona uma nova lua de mel 5 estrelas. Gente, e o sonho de ter tempo para minha família. O desejo ardente que eu tinha de estar com os meus filhos, de poder participar de cada momento na escola, né? Eu me lembro que já a Mary Kay, já a diretora nacional, eu estive na escola do meu filho participando de uma reunião e duas pessoas que trabalhavam lá chegaram e disseram assim: mãezinha, você é médica, não é? E eu disse assim: sou, por quê? Aí a outra virou para ela e falou assim: eu não te disse que ela era médica? E eu fiquei curiosa, eu disse assim: sim, mas por quê, né? Tá rolando aí até uma aposta para saber se eu sou ou não sou médica. E ela virou para mim e disse: não, mãezinha, a gente estava conversando que você é a única mãezinha médica que participa de todas as reuniões. Gente, vocês não têm noção a alegria que eu senti no meu coração de saber que eu realmente estava vivendo, né, as minhas prioridades em ordem. Então aquilo me encheu de alegria. E é isso que eu desejo para cada mãe, é isso que eu desejo para as mulheres que eu ofereço Mary Kay, que elas venham viver a plenitude, tudo aquilo que elas podem viver. As pessoas se limitam naquilo que elas acham que podem ser e não naquilo que Deus realmente escreveu para que ela seja. Então não se limite naquilo que você acredita que você pode ser ou ter, né? Faça mais, busque a excelência. E é por isso que eu agradeço a Deus todos os dias, porque eu não permiti que o bom me impedisse de ser excelente. E eu desejo isso para a sua vida. Vem fazer Mary Kay, vem fazer parte dessa família Mary Kay. Nessa empresa você trabalha e você conquista. Eu tenho certeza que a tua vida pode mudar e que você pode viver a excelência que Deus planejou para a tua vida. Vem com a gente.